Tá dando uma microfonia aí, Gil. Glória a Deus. Acalmou? Falta um? Amém. Enquanto isso, igreja, eu quero combinar com vocês uma coisa. Sumiu meu retorno aqui, Gil. Pelo que eu sei, a Igreja Batista, Primeira Igreja Batista, ou num contexto geral de Batista, eles têm o costume de conceder a paz, dizendo graça e paz. Não é assim? Pelo menos aonde eu fui aí fora, e aonde nós temos aqui o costume, nós não temos, né? Então eu gostaria que todos estivessem sendo contaminados com isso, amém, gente? Sabe por quê? Porque até eu faço errada. Uma hora eu dou paz, outra hora eu dou paz do Senhor, outra hora eu dou graça e paz, outra hora eu dou... Eu não sei. Eu fico perdido nisso aqui. E isso vem acontecendo no nosso meio. Vamos combinar uma coisa, então? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: graça e paz, irmão. Agora vira para ele de novo e fala assim: é assim daqui para frente, amém? Glória a Deus. Estamos combinados então? Alguém que vem assim, paz do Senhor, fala: vai para a Assembleia, irmão. A Assembleia que é assim. Fala: aqui nós é graça e paz. Mas com muito carinho, com muito amor, para a gente conseguir andar todo mundo na mesma visão, amém, gente? Glória a Deus. Pega a sua palavra aí. Abre comigo o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Queridos, antes de nós lermos a palavra, nós temos uma programação aí na igreja, de dança, teatro no Natal, né, no culto de domingo, que será no mesmo horário às 19 horas. E no culto da virada, nós vamos ter um culto diferente. Nós vamos começar 10 horas da noite, amém? Repete comigo aí: culto da virada começará às 10 horas da noite, amém? Nós temos o costume, acredito que todos nós temos esse costume, de passar de um ano para o outro, dentro da igreja, orando, clamando, e aí depois, ou então antes, a gente vai comer, amém? Teremos uma reunião na terça-feira, e essa reunião também vai definir o que nós vamos fazer de alimento, qualquer que seja. Está dando alguma coisa nesse microfone aqui, talvez seja pilha. E nós vamos então começar o culto 10 horas da noite, também com teatro, com danças, para que a gente possa festejar todos juntos, amém, igreja? Você que vai viajar, procure outra igreja na cidade onde você vai estar, para que você possa cultuar junto conosco, amém? Então você que não vai viajar, talvez as pessoas pensem assim: ah, pastor, mas eu tenho festa na minha casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Fala para os seus convidados, talvez que não seja crente, que com isso talvez você pode mostrar para ele que você é um crente de verdade, amém? Então você fala para ele: ó, segura um pouquinho aí, é 2 horas de culto que nós vamos ter, vocês largam a mesa já pronto para eles já irem comendo, amém, gente? Para depois vocês venham ao culto, que às vezes você fala assim: ó, eu vou no culto, vou orar, vou me colocar no Senhor, vou passar a virada na casa do Senhor e depois eu volto para a gente acabar de comer o resto. Talvez ele vai, eu acho que deve ser pilha. Pode ser que ele também seja atraído por isso, amém, gente? Para que você possa estar trazendo esse irmão junto conosco. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé, em reverência à palavra do Senhor. Coloque a mão no seu coração aí. Espírito Santo,
Nesta noite, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, porque nós queremos aprender de Ti, nós queremos entender, Senhor, a Tua palavra, nós queremos estar, Senhor, sendo conduzidos nessa noite, como direcionadores e como ouvintes da Tua palavra, e que em nome de Jesus, vamos guardar, Senhor, e tornar um ano diferente para as nossas vidas, em nome de Jesus. Jonas capítulo 1, no versículo 1. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Pode se sentar em nome de Jesus. Queridos, eu acredito que a grande maioria de crentes já ouviu falar dessa história. Já tem conhecimento dessa história, quer seja por filme. Mas Deus, Ele me trouxe uma revelação, não nesse contexto do que aconteceu, mas lá no capítulo 4. Seguiremos a passos, para que talvez você que não entenda, nunca ouviu essa palavra, você vai conseguir compreender. De primeiro passo, queridos, eu estava orando esses dias em casa, e ontem eu comentei um pouco com os jovens, que nós temos a oportunidade, de um ano para o outro, de passar de um ano para o outro, para a gente recomeçar a escrever uma nova história, projetos, sonhos, planejamentos, metas, daquilo que a gente faz. Se talvez você nunca fez isso na sua vida, se você nunca planejou, de que forma você vai trabalhar, de que forma você vai conduzir a liderança que está sobre ti, um planejamento dentro da sua casa, um crescimento, quer seja financeiro ou espiritual. Uma coisa, igreja, que nós precisamos entender: se nós temos essa oportunidade, nós temos essa questão de ano passando para o outro, nós precisamos também planejar. Eu tomei, queridos, conhecimento disso a partir do momento que eu me tornei empresário. Eu falei assim: eu preciso organizar mais a minha vida. Pastor, mas eu não sou empresário. Mas você deve também fazer isso. Ter uma programação na sua vida, ter uma organização na sua vida. Por quê, queridos? Porque você precisa fazer uma autoanálise da sua vida, da sua casa, daquilo que você planejou ou deixou de planejar, e analisar o que você fez de bom e o que você fez de errado. Se você não faz isso, você não tem como atingir outras metas na sua vida. Você sempre vai permanecer no mesmo. Você sempre vai continuar no mesmo. Você nunca vai conseguir romper nada, porque você nunca sabe o que você tem que romper. Por isso que nós precisamos ter um planejamento na nossa vida. Por isso que a gente tem que ter uma organização. E nesses últimos dias depois, antes da virada do ano, você anotar algumas coisas. Você tem um planejamento de começar a marcar algumas coisas daquilo que você deixou a desejar. Eu já tenho na minha mente, queridos, trabalhando o que eu preciso, o que eu preciso mudar, o que eu preciso traçar como estratégias para as nossas vidas, para aquilo que Deus Ele quer fazer. Quando a gente não tem isso, quando a gente tem uma vida sem planejamento, infelizmente, a tendência de você sempre permanecer na mesma vai continuar. Isso sempre vai pender. A partir do momento que você tem um planejamento, que você tem metas, que você tem sonhos, que você organiza a tua vida, você sabe para onde você quer ir, mesmo não alcançando, mesmo não atingindo a meta, mas você sabe para onde, o que talvez eu devo fazer para pelo menos chegar na metade daquilo que eu planejei. Se nós não fazemos isso, quer seja na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, principalmente,
Na nossa vida de busca, esses dias eu estava conversando com uma mulher dentro da igreja, e ela disse assim para mim: pastor, a minha meta é ler a Bíblia inteira, todo ano, até que eu venha perder o meu entendimento, ou até que eu morra. E ela já está uma senhora de idade. Quando ela falou isso para mim, isso também é uma meta que nós devemos traçar na nossa vida. Essa é uma direção que a gente deve fazer. Por quê, queridos? Se a gente tem a nossa mente voltada pelo imediatismo, voltado somente pelo presente, a tendência de nós desanimarmos de nós fazermos alguma coisa é rápida. Principalmente se falar assim: eu vou ler a Bíblia um dia. Larga a mão de ser mentiroso que não vai fazer. Amém, gente? Agora você imagina você começar ali, 1º de janeiro, e você se programar todos os dias. Se um dia eu deixei de fazer, eu volto então para fazer novamente. Se um dia eu deixei a desejar, pera lá, então eu vou compensar em outro dia. Então quer dizer, você tem 365 dias do ano para você se organizar. Amém, gente? Quem é que vai planejar o ano de 2018? Senão vai continuar a mesma coisa. Senão a gente não muda. Senão a gente não se renova. Senão a gente não se transforma. Essa palavra onde nós lemos, queridos, a grande maioria conhece. De um homem que foi chamado, foi convocado, foi trazido até a presença, e ele ouviu a voz de Deus para aquilo que ele deveria fazer. E a palavra nos diz que Jonas, depois de ter recebido essa grande missão, essa grande meta na vida dele, ele não olhou para aquilo que seria bom ou então traria de benefício para ele, mas ele olhou somente as dificuldades, olhou somente as lutas, olhou somente aquilo que poderia ser mal para ele. Porque quando a gente vê, queridos, essa questão que Jonas, ele foi chamado, depois no meio do caminho ele se desviou, embarcou em um barco em Jope, que era uma cidade que era à beira-mar, e dali ele entrou, pagou sua passagem e foi. Às vezes a gente não sabe o contexto de fato daquilo, o porquê que ele tomou essa decisão. Existem duas decisões. Existem dois motivos que ele tomou essa decisão. Primeiro, quando ele fala em Nínive, quando a gente estuda um pouco o que era essa cidade, a reputação dessa cidade, quem eram essas pessoas, de que forma eles eles agiam com pessoas que faziam coisas erradas, ou então agiam somente na carnalidade. E quando você vai buscar, você vê, queridos, que a maldade daquele povo era tão grande, que eles decapitavam as mãos, os braços, nariz, orelha, todo o corpo era picotado. Está aí, queridos, o primeiro motivo de Jonas voltar e correr daquilo que era a missão dele. Sentir na carne, sofrimento na carne. Talvez, queridos, às vezes a gente também sofre por isso. Quando a gente passa alguma coisa de enfermidade, a gente passa alguma coisa de luta na nossa carne, que isso nos leva a desviar, a sair daquilo que é o projeto de Deus. Isso é a tendência do ser humano, sempre vai ser essa. A construção, aquilo que o ser humano ele vai sempre pender, sempre para esse lado. E queridos, mas mesmo não entendendo o que vai acontecer, ou então as consequências do que vai acontecer, nós temos que permanecer. Nós temos que continuar. Porque, queridos, o que mais a gente vê hoje nessa geração, as pessoas que mais desistem do que apoiam para uma causa maior, para uma situação maior. E nessa situação não era diferente. Porém, queridos, Deus estava com o seu coração sobre Nínive. Deus queria transformar aquele povo. Deus queria mudar a história daquele povo. Porém, queridos, o que mais me atenta nisso é que você vê que um homem tem a capacidade, quando ele é direcionado, ele obedece aquilo que Deus quer fazer, ele tem a capacidade de mudar a história de uma geração. Você sabe o que eu venho falando para os jovens? Sobre as questões de responsabilidades que eles devem ter, sobre as questões de funções que eles devem ter, sobre as questões daquilo que eles têm que tomar para si, porque eles devem fazer obras maiores. E assim, queridos, é para toda a igreja. Se nós entendemos
que diante da permissão de Deus e por aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, para que eu e você faça, quer seja, queridos, hoje Deus estava ministrando no meu coração sobre funções dentro da igreja. Uma vez participei de um seminário, que um pastor, ele disse assim, um argentino, Gustavo Lara, ele falou assim, olha, talvez o seu ministério não é de pregar, talvez o seu ministério não é de cantar, talvez o seu ministério é de ser um mantenedor da obra de Deus. E talvez às vezes a gente quer fugir um pouco daquilo que Deus ele estabeleceu para as nossas vidas. Desviar o foco, pegar um outro navio, seguir uma outra direção, em vez de nós navegarmos na vontade de Deus. Só que isso, queridos, na nossa vida sempre gera consequências. E a Bíblia diz que Deus permitiu uma tempestade muito grande. E aquela tempestade veio a ponto de despedaçar. Só que aí, queridos, começa a primeira missão de Jonas e uma revelação que Deus me deu. Que quando Deus ele dá alguma missão para alguém, mesmo ele desviando, presta atenção nisso, mesmo ele saindo do foco, Deus sempre vai usar a circunstância, o momento para algum propósito. Se eu peco, Deus vai usar o meu pecado para me ensinar, para me moldar, trazer eu de volta e fazer com que eu use aquilo que eu fiz como testemunho para outras pessoas. Olha só como que isso acontece. Naquela situação, quando Jonas, a Bíblia diz que ele estava repousando no porão do navio. E a Bíblia diz que aqueles homens que estavam no navio, trabalhadores, passageiros, ficaram desesperados. O primeiro grito de socorro foi o que, gente? Todos vocês que têm deuses aí, todos os deuses que vocês conhecem, que professam alguma fé, agora é hora de você chamar eles. Agora é hora de você convocar. E queridos, diz os historiadores que cada um na sua forma, na sua petição, na sua forma de falar, na sua forma de agir, talvez levantando fogueira ali no meio daquele navio, começou a clamar. Chegou a ponto que isso já não estava funcionando mais. Chegou uma outra situação, começaram a jogar fora as coisas do navio, porque achando que o peso que estava no navio poderia também ajudar esse naufrágio. Poderia arrebentar com o navio. Então tudo eles estavam buscando um recurso. Porém, queridos, o recurso, ele estava com aquele que estava escondido dormindo. Talvez, queridos, Deus quer te usar para que você seja um agente dele nessa terra. E nós estamos dormindo, descansando. Nós estamos parados, nós estamos numa zona de conforto. E aí, queridos, quando você entra numa realidade, o navio está quase afundando. O navio está quase afundando. Queridos, que nós tenhamos, nesse ano de 2018, uma visão, queridos, de crescimento, uma visão de reconstrução, uma visão de transformação, uma visão, queridos, de que nós vamos encontrar somente a solução daquela situação, mas não ser pessoas negativas, não ser pessoas que só olham a desgraça, não ser pessoas que quer ver a fogueira pegando, vai lá em vez de bota mais gasolina. Queridos, nós precisamos nos tornar pessoas que observam que o navio está afundando, mas se coloca para remar para até chegar em terra e sair todos sãos e salvos. Amém, gente? Nós precisamos não agir como Jonas, que tudo acontecendo e ele estava repousando. Talvez nós estamos enfrentando isso dentro da igreja. As coisas não estão boas, as coisas estão bem, o navio está oscilando, está numa posição difícil. Em vez de nós termos pessoas dizer assim, olha, vamos mudar essa história. Tem pessoas que estão dormindo. Você sabe o que vem à minha memória? Sobre a questão da ceia, quando Paulo diz que muitos estão fracos, doentes e que dormem. Porque estão dentro do navio, mas não estão fazendo parte. Você sabe o que eu quero chamar a sua atenção aqui, igreja? Que você se torne um intercessor dessa igreja. Que você se torne alguém que vai lutar por essa causa. Que você se torne alguém que não fique dormindo, escorado. Vamos ver onde vai dar.
Talvez foram essas palavras que você disse nesses dias. Vamos ver até onde vai dar isso aí. Vamos ver até onde vai acompanhar. Vamos ver até onde vai caminhar desse jeito. Saiba, queridos, que talvez isso também está acontecendo dentro da sua casa. As suas palavras têm sido, puxa, vamos ver até onde dá. Vamos ver até onde esse problema vai. Vamos ver até onde essa circunstância vai. Talvez dentro do seu trabalho. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ficar aqui no meu lugar, eu vou dormir. Eu vou descansar e deixo o navio afundar. Queridos, essa não é a posição da igreja. Essa não é a função da igreja. Primeiro posicionamento que a igreja ela precisa tomar é oração. É clamor. É súplica. É adorar o Senhor. É pedir misericórdia. É pedir perdão. É dizer, Senhor, governa esse lugar. Direciona esse lugar. Nós não podemos deixar afundar a igreja. A Bíblia diz que um dos comandantes daquele navio, diz os historiadores, ele desceu lá e disse, cara, não é possível que você está vendo todo esse navio nessa situação, essa tempestade quase quebrando tudo, nos afundando, vamos perecer aqui e você está dormindo. Clama o seu Deus aí, fale do seu Deus, fala com ele. Queridos, a Bíblia diz que naquela situação Jonas, ele olhou, observou e disse para ele assim, eu sirvo o Deus verdadeiro. Eu clamo o Deus verdadeiro. Presta bem atenção na história. Quando ele fala isso para ele, o comandante saiu dali, daquele porão, foi até aqueles homens e disse assim, tem um cara lá embaixo, que ele falou com tanta convicção, que o Deus dele é verdadeiro. Todos vocês, comecem a adorar, comecem a buscar, comecem a clamar a esse Deus que esse homem diz. Queridos, se nós não estamos conseguindo dizer com as nossas palavras e mudar uma situação, que as nossas atitudes sejam tão convictas com o Deus que nós servimos, o Cristo que nós servimos e quem nos sustenta é Ele, independente do que está acontecendo. Se nós tivermos isso dentro de nós, não haverá barreiras ou tempestade que vai desanimar e colocar a gente de baixo. Não haverá dificuldade que eu e você não possa enfrentar. A convicção de Jonas, dizendo que ele serviu o Deus verdadeiro, comoveu aqueles homens. Comoveu aqueles homens. E chegou a ponto deles entenderem que o propósito de estar acontecendo aquela situação é porque ele havia desviado de uma direção que Deus tinha dado para ele. A Bíblia diz que aqueles homens desceram no porão e disse, Jonas, teu tempo aqui acabou, velho. Você vai ter que dar um mergulho aí. Você vai ter que afundar. Às vezes, queridos, para a gente voltar para o propósito que Deus tem para as nossas vidas, gera um tempo de dor, gera um tempo de dificuldade, gera um tempo talvez de mais dificuldade, gera um tempo de luta, gera um tempo, queridos, de aprendizado, de entendimento. Nós, igreja, precisamos passar por grandes situações na nossa vida. Precisamos passar por muitas lutas na nossa vida. Porém, precisamos fazer uma grande separação. Será que eu estou no propósito de Deus? Será que eu estou na vontade de Deus? Será que eu estou obedecendo aquilo que Deus está me mandando? Aí, queridos, nós aprendemos duas coisas. Ou são coisas que nós passamos, que nós provocamos, ou são coisas que ali sim é propósito de Deus. Jonas não estava no propósito. E ele passou por essa situação. A Bíblia diz que aqueles homens foram e jogaram ele no mar novamente. Nós conhecemos a história. Um grande peixe. Quando nós olhamos isso para hoje, a nossa geração, quando a gente olha para peixe, a única coisa que nos define era uma baleia que engoliu. E a Bíblia diz que por 3 dias, Jonas ficou lá dentro daquele ventre. E lá dentro, começa no capítulo 2, ele a orar, ele a clamar, ele a lembrar. Você depois lê essa história. No capítulo 2, a Bíblia diz que ele começou a lembrar dos grandes feitos que Deus fez na vida dele. A Bíblia diz que ele começou a adorar ao Senhor, dizendo, lembra, Senhor, o Senhor fez isso por mim,
o Senhor fez isso por mim, o Senhor me livrou disso, o Senhor me guardou disso, e eu aqui dentro. Engraçado, queridos, que quando ele estava dentro do ventre, voltando ao propósito que Deus havia dado para ele, você não vê no capítulo 2 ele murmurando, ele reclamando, mas ele somente trazendo à sua memória aquilo que Deus já havia feito na vida dele. Queridos, quando a gente volta no propósito de Deus, ainda que nós estamos com dificuldade, ainda que nós vamos passar por lutas, nós vamos passando, queridos, adorando e dando glória, sabendo que Ele está no controle de tudo. A Bíblia diz que depois dessa oração que ele fez, o grande peixe vomitou ele na terra, em Nínive, a margens de Nínive, uma cidade que não era uma cidade pequena. Ele entrou no propósito, começou a pregar o evangelho. Presta bem atenção. Homens no navio se converteram pela vida dele, a convicção que ele tinha. Entrou no propósito de novo, mesmo saindo, Deus usou, chegou até Nínive. A Bíblia diz que aquela cidade, para que você pudesse percorrer ela, os historiadores dizem que ele andou 3 dias e 3 noites pregando o evangelho, incessantemente, sem parar, sem beber água, sem fôlego, ele começou a pregar. A Bíblia diz que primeiro foram soldados, porque eram os primeiros que confrontavam com relação ao evangelho naquela geração, naquele tempo. E depois, queridos, começou isso a ser contaminado por outras pessoas. Isso já no capítulo 3. Você começa a observar, queridos, que o propósito que Deus tem na nossa vida, se nós estamos em Deus, não importa o que nós vamos passar, Ele irá se cumprir. A vontade, ela será feita. O propósito de Deus, ele tem que se cumprir nas nossas vidas quando nós estamos nele. A Bíblia diz que homens se converteram tanto com a palavra dele. A Bíblia diz que era dura. As palavras eram duras. As palavras eram difíceis de ser ouvidas e engolidas, de descer goela abaixo. Mas homens começaram a se converter, de chegando a ponto de tirar as suas vestimentas, colocar pano de saco, e ali eles se dobraram e levantaram sacrifícios por um Deus que era verdadeiro. Talvez, queridos, nós estamos lutando tanto na nossa vida, nós estamos questionando tanto na nossa vida, só que às vezes nós estamos fora do propósito, porque quando nós estamos dentro do propósito, resultados virão. A Bíblia diz que o rei de Nínive, quando chegou até ele, as palavras de Jonas, ele emitiu um decreto imediatamente dizendo: olha, a partir de hoje, vocês começarão a adorar esse Deus de Jonas, esse Deus deste homem que vem com tanta convicção. Uma coisa, queridos, que eu aprendo nisso, é que nós não devemos oscilar na nossa vida, que nós devemos continuar, se nós estamos nele, o Senhor Jesus nos colocará sempre por cabeça. Se nós estamos passando por alguma situação, o Senhor sempre nos colocará como cabeça. Mas nesses dias, queridos, eu tenho aprendido muito. Sabe o que? O que aconteceu nesse acampamento. Deus tem me dito assim, e isso foi ministrado lá no acampamento. Se você quer estar no meio da multidão, e que a multidão aconteçam resultados, milagres, prodígios e maravilhas, você primeiro precisa estar no secreto. Quando nós falamos no secreto, nós lembramos aquilo que a palavra nos ensina, de nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e ali em secreto estar com o nosso Deus. Talvez nós estamos tão longe do propósito, estamos lutando com a nossa carne, porque não está havendo secreto, porque não está havendo oração, porque quer agir conforme aos seus braços, porque age precipitadamente, porque não tem noção, já perdeu a noção. Você sabe o meu maior medo, igreja? Que eu sinto no meio, às vezes, das pessoas agirem por não ouvir aquilo que Deus está orientando, agirem de forma precipitada, agirem por alguma situação, então pelo calor da situação, principalmente no seu trabalho. Nós precisamos, igreja, nos disciplinarmos, termos um discernimento, observar antes de nós agirmos, de nós fazermos alguma coisa, para que as consequências que nós estamos fazendo não retornem para nós mesmos. E aí, queridos,
começa a dizer assim com as palavras: tá vendo, Deus? É isso. Tá vendo, Deus? Está se levantando. Tá vendo, Deus? É isso. Ah, é o diabo. Queridos, coitado do diabo. Coitado de Satanás, que tudo leva a culpa. Mas, queridos, nós precisamos analisar antes de agirmos. Nós precisamos lidar com sabedoria. Nós precisamos observar o ambiente. Levantar o de fato que está acontecendo, para que depois a gente possa agir. Porque senão a gente vai continuar errando. Senão a gente vai continuar falhando. E a Bíblia diz, queridos, com essa convicção de Jonas, o rei se compadeceu, toda aquela cidade se compadeceu. Você já pula para o capítulo 4, que é o último capítulo de Jonas. Você observa, queridos, uma outra revelação que Deus me deu nessa situação. Presta bem atenção, queridos. A Bíblia diz que Jonas se irou. Capítulo 1, capítulo 4, no versículo 1, no versículo 2. Jonas, ele se irou. Sabe por quê? Porque quando você estuda profundamente, você busca qual era o sentimento de Jonas, você sofre dentro de si. Você começa a olhar para si e dizer: puxa, então por que ele fez tudo isso? Sabe por quê, queridos? Jonas, ele não amava aquele povo. Jonas, ele não tinha só medo, mas o único sentimento que ele tinha, sabe qual era? De ver o juízo de Deus naquele povo. Porque era um povo mau, porque era um povo que dilacerava, picava o povo por as ações, quer seja boas ou ruins, aquilo que eles achavam. Eles formaram suas próprias leis. Então a única coisa que Jonas queria ver ali era o juízo de Deus. Era Deus mandando fogo do céu, um dilúvio, alguma coisa acontecendo. Sabe por que explica isso? Porque quando você vê no capítulo 4, você vê Jonas se irando com Deus. Aí Deus, o Senhor me mandou aqui, preguei o teu evangelho por 3 dias, dia e noite, e agora depois que eu fiz tudo isso, preguei a tua palavra, falei do teu juízo, daquilo que o Senhor poderia fazer com esse povo que estava só se corrompendo, depois que ele se compadeceu, o Senhor teve misericórdia deles, com a sua longanimidade, com a sua bondade, com o seu amor ágape. O Senhor, em vez de descer o juízo, o Senhor se compadeceu agora por esse povo. A Bíblia diz que Jonas armou uma barraca no cume do monte, e ali ele se hospedou. E a Bíblia diz que Deus, ele fez crescer uma árvore, a aboboreira, uma árvore grande, que dá uma sombra grande, para proteger ele ali. E dali de cima, ele ficava olhando lá embaixo, para ver o que Deus ia fazer, para ver qual era o juízo de Deus, se ele ia matar todo aquele povo. Foi por isso, queridos, que o coração de Jonas não estava em salvar aquelas vidas. O coração de Jonas não estava em amar aquelas vidas, salvar elas e dizer assim: olha, eu estou aqui porque eu amo vocês. 2018, queridos, nós não podemos ter esse tipo de sentimento dentro da igreja. Nós não podemos fazer alguma coisa porque nós estamos sendo obrigados, porque Deus me chamou para fazer isso. Você sabe o sentimento que Deus me deu, queridos? Que Deus talvez vai substituir. Sabe por quê? Porque está fazendo somente pela carne, não está fazendo porque ama. Nós, igreja, precisamos aprender uma coisa. Se eu movo uma cadeira daqui para aqui, você não está fazendo para nós, está fazendo para Deus. Se 2018, queridos, nós tivermos o sentimento de Jonas, eu estou fazendo porque Deus está me mandando, não porque eu amo, porque eu tenho prazer, porque eu gosto. Queridos, você só vai se afundar. Se nós não mudarmos o sentimento da igreja, se nós pregamos o evangelho, se nós fazemos alguma coisa, é para que em outras situações aconteça um resultado, para que a gente possa acolher outras pessoas. Isso significa, queridos, que você vai ser engolido por um peixe. Você vai ser afundado, porque você nunca estará no propósito. Se nós não amarmos o nosso próximo
como a nós mesmos, e queremos Ele caminhando junto conosco, ou então melhor do que nós, isso significa que nós estamos fora, nós estamos tendo o sentimento de Jonas. Nós estamos olhando somente para Jonas. Eu faço porque é a mesma coisa, queridos, de um funcionário. Eu faço porque eu ganho salário. Eu faço porque a empresa me paga. Você nunca vai crescer desse jeito. Eu tenho obrigações, porque eu recebo daquilo. E porque eu recebo, então eu tenho obrigação de fazer. Queridos, se antes da ação nós não amarmos primeiro, você não vai ficar muito tempo. Você não vai ficar muito tempo. Primeiro nós precisamos amar, e depois o recurso vem. Primeiro nós precisamos colocar o Senhor Jesus como o único e suficiente das nossas vidas. Buscar Ele em primeiro lugar, e as demais vos serão acrescentadas. Jonas estava todo invertido. Jonas, depois de ter cumprido tudo aquilo que Deus mandou, mesmo saindo, ele sentou e disse assim: agora eu quero ver o regaço acontecer. Nós não podemos ter esse sentimento, igreja. Se nós não amarmos a Cristo, amarmos a igreja, lutarmos pela igreja, lutarmos por um propósito, infelizmente, alguns irão se afundar. Sabe por quê? Porque do propósito eu não irei sair. Quando nós temos isso dentro de nós, não importa o que está acontecendo do nosso lado, o meu foco está no Senhor Jesus. Se os teus problemas têm desviado aquilo que Deus tem para a sua vida, então volta. Se a sua enfermidade é maior do que Cristo, então volta. Se o teu salário, isso, porque se está tendo problema na empresa, então busque a orientação. Receba dele. Projete diferente. Para que você não saia do propósito de Cristo. Se coloque de pé. Quero orar com você. Feche teus olhos. Espírito Santo, o Senhor conhece as nossas vidas, Pai. O Senhor entende, Pai, aquilo que nós estamos passando. O Senhor entende as nossas limitações. O Senhor sabe quem nós somos. Quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos enfrentando aquelas dificuldades sós. O Senhor sabe, ó Deus, que se talvez nós estamos sofrendo, é porque nós estamos fugindo do propósito. Porque nós não estamos sendo humildes. Porque nós estamos sendo orgulhosos, ó Deus, acima. Nós estamos nos preocupando muito, Senhor, com o material. E nós estamos deixando, Senhor, de estabelecer o Teu reino nessa terra. Que o Senhor é um Deus que provê toda a manhã, se renova toda a manhã. Um Deus que não dorme. Um Deus que está conosco a todo minuto. Um Deus que está conosco, olhando para cada um de nós e tendo misericórdia de nós e nos colocando no propósito. Deus, toda a visão terrena desta igreja caia por terra em nome de Jesus. O crescimento está nas tuas mãos, a multiplicação está nas tuas mãos, e a multiplicação veio quando o Senhor deu graça em poucos pães, em poucos peixes. O Senhor deu graça e o Senhor trouxe à tona a alimentação de todos. É essa graça que nós queremos viver nesta igreja, nesta terra, nesta geração. A graça que nós vamos esperar somente do Senhor. A graça que nós vamos entender que se o Senhor está no propósito, nós não vamos perecer, o navio não vai afundar, o peixe não vai nos engolir, porque nós caminharemos no propósito. Nós andaremos, cuidaremos, ó Deus, de cuidar somente de conservar a Tua presença, de cuidar do Espírito Santo que está em nós. E nós lemos ontem com esses jovens, que o Espírito que permanece em nós, se encarrega de nos ensinar, de nos posicionar,
de nos colocar prontos. E é nessa visão, Espírito Santo, que nós queremos andar. Nós não queremos apoiar em homens para que venha o nosso crescimento. Nós queremos nos apoiar em Ti, porque em Ti está a multiplicação, o crescimento, o livramento, a cura, a transformação. Talvez, Senhor, nós estamos sofrendo há tantos anos, sofrendo há tanto tempo, porque a nossa vida foi tão decepcionada pela vida dos homens, por palavras, por pensamentos, por afrontas, por atitudes, por conversas contrárias, por palavras escondidas. Mas não importa, Deus, nós estamos no propósito do Senhor. Nós estamos na Tua vontade. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa fortaleza. Nessa noite, Jesus, nós queremos Te pedir perdão de tudo aquilo, Senhor, que nós cometemos. E a partir de hoje, profetizar, declarar que o ano de 2018 será o melhor ano das nossas vidas. Será o melhor ano das nossas vidas. Ano de conserto, ano de pregar o Evangelho, ano de ganhar almas, ano de estabelecer a visão que o Senhor tem para esta igreja. Que tudo aquilo, Senhor, que se levantou neste ano, que tudo aquilo, Senhor, que se colocou neste ano, quer seja no trabalho dos Teus filhos, quer seja na escola, na faculdade, dentro da casa, nós colocamos debaixo dos nossos pés. E em nome de Jesus, começa a partir de hoje a escrever uma nova história para a minha família, para a nossa família, para todos aqueles que vai adentrar neste lugar ainda. Escreve, Senhor, uma nova história para esse ministério. O Senhor é maior do que tudo. O Senhor é quem governa tudo. O Senhor está no controle de tudo. Por isso, ó Deus, tudo que for reposicionado, que o Senhor coloque cada um no seu lugar. Entenda que é vontade do Senhor. A nossa dependência não está no dinheiro. A nossa dependência não está no material. A nossa dependência não está no número de pessoas que vai sustentar essa igreja e fazer com que a vida financeira dessa igreja continue crescendo para que a gente chegue a construir o templo dessa igreja. A nossa confiança está no Senhor Jesus. A nossa confiança está em Ti, Jesus. Dirige as nossas vidas, Pai. Ore comigo, igreja. Abra sua boca. Vamos interceder por esta igreja. Que será um ano de 2018 diferente para esta igreja. Abra sua boca, ore. Ore, interceda junto conosco. Interceda, abra sua boca. Abra sua boca. Abra sua boca, igreja. Ore. Declare que o ano de 2018 será um ano diferente. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida. Me ajude em oração. Me ajude em intercessão. Me ajuda, vai. Vamos ter um momento de oração, de intercessão por esse ano de 2018. Me ajuda, igreja. Me ajuda. Jesus, levanta mais pessoas para o Teu ministério, Pai. Levanta mais pessoas para o Teu ministério. Levanta mais pessoas para o Teu ministério, Pai. Levanta mais líderes para esta igreja. Levanta, Senhor, intercessores nessa igreja. Levanta, Senhor, pessoas que irão crescer neste lugar por aquilo que eles estão fazendo, Senhor, e trabalhando nesta igreja. Levanta, Senhor, em nome de Jesus. Levanta, Espírito Santo. Cada dia mais vidas. Talvez, Senhor, pessoas
só vem frequentando a igreja. Talvez pessoas só vem frequentando a igreja e nunca se colocou para fazer nada nessa igreja. Talvez tenha sido um dizimista, talvez tenha sido um ofertante, mas isso, igreja, não é suficiente. Só que não se precipite. Deixa o tempo de Deus te colocar. Talvez as palavras foi dizer assim nesses dias: poxa, eu estou há tanto tempo, ninguém me dá oportunidade, ninguém me deixa fazer nada. Mas comece a fazer aquilo que é pequeno, para que depois Deus te coloque no muito. Não queira começar no muito. Não queira fazer somente aquilo que você acha que deve fazer, mas comece lá embaixo. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, isso está relacionado também, não só em dinheiro, mas se você é fiel no trabalho que é pequeno, que ninguém vê, que ninguém te reconhece, trabalho de intercessão que ninguém vê, o Senhor te colocará no muito e fará você desfrutar de coisas grandes. Mas se você não começar lá embaixo, Deus nunca te colocará lá em cima. Por isso, igreja, entenda, esse ano de 2018 será o ano do trabalho, será o ano de você se colocar em dizer: Deus, farei algo para que, como Jonas, mesmo errando, mesmo desviando, ganhou muitas vidas para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pode deixar. Amém, igreja? Acenda a luz aí. Queridos, eu quero te desafiar a você fazer esse propósito junto comigo. A você lutar por uma causa. A você abraçar uma visão, não se tornar mais um frequentador, mas se tornar um guerreiro que vai lutar para que cresça, para que desenvolva. Amém? Quantos estão nisso? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Poder sentar, irmãos. Queridos, eu quero dizer aquilo que Deus colocou no meu coração. Ninguém segura mais essa igreja. No ano de 2018, nós vamos estar mudando ali para onde era a Academia do Júnior, onde era antigo Zizo. Mas Deus tem uma grande obra para se realizar através de nós. Mas para que isso aconteça, realmente nós temos que caminhar na direção de Deus, como o pastor Anderson pregou. Nós temos que submeter à vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus como prioridade para a nossa vida. Nós precisamos submeter aquele controle que o Espírito Santo tem para as nossas vidas, não só de palavra, mas de fato. Entender que a direção, que a obra de Deus, ela precisa seguir alguns princípios éticos. E isso começa na nossa casa, isso começa na nossa vida, começa na nossa fidelidade, começa em todas as áreas da nossa vida. Eu quero agradecer aos irmãos que têm orado por mim. Eu tenho passado por alguns momentos que eu tenho travado uma batalha com o Espírito Santo. E tenho recebido o telefone de pessoas que têm me confortado. E por incrível que pareça, o meu celular, eu estava deitado hoje orando, de repente eu olho no meu celular estava aberto em Provérbios capítulo 6, versículo 10, Hebreus capítulo 6, versículo 10,
que diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. Então, querido, talvez você esteve passando já por problema como esse, enfrentando dor no seu coração, talvez você está passando por alguma dificuldade. Eu trago uma triste notícia: 2 pastores suicidaram por causa da perseguição que estava recebendo na sua igreja. Mas, queridos, aqui não vai acontecer isso. A nossa igreja vai crescer muito. Deus tem uma grande promessa para a nossa igreja. E nós vamos encaixar a nossa igreja dentro do padrão batista, de acordo com o que funciona a denominação batista. Para a honra e glória do Senhor, essa igreja vai crescer muito. Essa igreja vai prosperar muito. E eu conto com você. Eu conto com a sua família. Jesus conta com você. Jesus conta com a sua família. Amém? Então, queridos, começando então na parte financeira da nossa igreja. Se você trouxe o seu dízimo nesta noite, coloque o seu dízimo na sua mão e vamos adorar o Senhor Deus com o nosso dízimo. Vamos celebrar a glória do Senhor, dizendo: Senhor, eu te amo, e vamos ofertar. Então põe o seu dízimo na sua mão e traga aqui à frente. Pode trazer aqui à frente o seu dízimo. Glória a Deus. Quantas pessoas devolvendo o que pertence ao Senhor. Glória a Deus. Igreja, vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por esse dízimo. Eu quero agradecer, irmãos, primeiramente, pelos dízimos que vocês têm dado do tempo de oração por esta igreja. Eu quero agradecer a uma pessoa que mandou um áudio para mim, não vou citar nome. Era 49 minutos da madrugada. E era um momento em que eu estava lutando. E aquele dízimo daquele tempo que o irmão estava oferecendo para Deus, estava orando e colocando a minha vida na presença de Deus e declarando que Deus me fez coluna dessa igreja. Que Deus me fez coluna e que eu vou conseguir ser coluna até o último dia. Amém? E você está sendo coluna dessa igreja também, trazendo o seu dízimo. Você também está sendo coluna dessa igreja, sustentando essa obra. Queridos, meia-noite é um horário difícil de dizimar, de um tempo para oração. Mas também dizimar, ser fiel aqui é um tempo difícil. E que o nome do Senhor seja exaltado. Vamos estender as mãos para cá e vamos agradecer. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, pela bênção da provisão. Papai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos chegando já nos últimos dias de dezembro, Pai, e até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem abençoado a sua igreja, até aqui o Senhor tem abençoado a fidelidade, e, ó Deus, que nós possamos usar com muita responsabilidade, Senhor, com muito amor e com muita dedicação, ó Pai, com muito respeito e honra, Pai, o dízimo que tem chegado na tua igreja. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa mudança ali para a Avenida José Ferreira da Costa. Papai querido, que nós possamos realmente mudar, cheio da tua presença, cheio da tua vida, cheio da tua graça, cheio do teu poder, cheios da bênção do Senhor, e que nós realmente possamos experimentar o maior crescimento de igreja aqui nessa cidade, não, papai querido, para vangloriar, mas para que o céu seja povoado e que o inferno seja despovoado pelo trabalho dessa igreja, pelo trabalho desses irmãos do poder do Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Irmãos, podem se sentar. Quarta-feira, irmãos, nós temos um culto mais tremendo,
Um culto poderoso, onde nós buscamos a bênção, o milagre. Nós temos testemunho de pessoas que já foram curadas, que já receberam bênção extraordinária aqui. Então, deixe a televisão, ou então, talvez até não é televisão, talvez é um outro compromisso, mas faça um compromisso de estar aqui na quarta-feira. Eu estou triste, quarta-feira está vindo muito poucas pessoas, e eu gostaria que muitos irmãos e irmãs, família, se importasse pelos seus amigos e trouxesse pessoas para participar do culto de oração. No sábado, aquele culto dos jovens muito abençoado, um culto poderoso, que tem o propósito de revelar a glória de Deus para a nossa juventude, trazer a nossa juventude para ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo, uma vida clara na presença de Deus. E no domingo nós temos o culto da família, e não precisa falar do dia 24, basta nós falarmos que o pastor já avisou, o pastor já deu os avisos sobre os cultos do final do ano, amém? Amém? Então estamos todos conscientes do que vai acontecer, amém? Então igreja, vamos colocar em pé. Eu quero, antes de colocar em pé, pode ficar sentado. Antes de colocar em pé, eu quero apresentar os visitantes, eu quero conhecer esses queridos que nos visitam nesta noite. Quem está nos visitando pela primeira, segunda vez, por favor, fique de pé. Glória a Deus, meu irmãozinho me cumprimentou lá na porta. Seu nome mesmo, irmão, já esqueci. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos dizer, igreja? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ali nós temos seu nome. Naquele canto lá, perto do pastor Anderson, também nós temos aquele irmão. A irmã Dorvalina. Irmã Dorvalina, fique de pé aí, minha irmã. Não, mas é a primeira vez que a senhora vem aqui, não é? É a segunda. Glória a Deus, a irmã Dorvalina é uma das fundadoras dessa igreja, e eu estava muito triste, porque essa semana ainda celebrei a ceia com ela, porque ela estava em possibilidade de vir da igreja. Fui lá na casa dela celebrar a ceia com ela, minha filhinha do coração. Obrigado, minha irmã, glória a Deus que você está aqui conosco, viu? Que Deus te abençoe, tá? É isso aí, irmãos, então agora de pé, vamos erguer as nossas mãos para o Senhor de nossas vidas, para o Deus que é o dono da obra, e vamos agradecer pelas bênçãos recebidas até agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é o Deus de toda honra, toda glória, merecedor, papai querido, da nossa reverência, da nossa adoração, Pai. E, ó Deus, eu te agradeço porque nesta noite nós podemos, ó Deus, presenciar verdadeiramente, papai querido, o teu poder no ministério do louvor, verdadeiramente o teu poder no ministério da pregação da palavra. E, ó Deus, com certeza também o Senhor se manifestou ali no ministério infantil, onde foi ministrado o culto infantil. Ó Deus, com certeza o Senhor ministrou sobre cada coração que aqui adentrou. E, ó Deus, nós pedimos mais. Segue conosco, Pai, a nossa caminhada desse restante de ano. Ajuda-nos a criarmos projetos segundo a tua vontade, projetos que glorificam o seu nome. E, ó Deus, que nós não sejamos como Jonas, que nós rumemos as nossas bagagens para fazer a tua vontade, para caminhar de acordo com os projetos do Senhor. E, Pai, abençoa esta igreja, a família dessa igreja. Pai, eu quero colocar neste momento o Leônidas, Pai, que está lá no hospital. Oh Deus, tem misericórdia, ele está passando mal. Oh Deus, a esperança é pequena, mas em nome de Jesus, visita o Leônidas, a dona Jandira, a Ramayane e a família Trignato. E, ó Deus, manifesta a tua glória de cura. Visita também, ó Deus, a pastora Cida, a mãe da nossa irmã Bruna. Ó Deus, visita os enfermos, os irmãos têm enfermos aqui. Ó Deus, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja operando poderosamente, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu clamo, que a bênção da cura, que o poder sobrenatural do Senhor esteja visitando pessoas nos hospitais, pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte, e esteja trazendo cura e libertação. E que o amor de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, amada igreja, e com todo o povo de Deus espalhado pela face de toda a terra,
hoje e para todo sempre. Amém e amém. E vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oração silenciosa, está encerrado então o nosso culto.